Você já sentiu seu mundo ruir no instante em que a porta da sala se fecha e do outro lado há apenas silêncio e medo? Pois foi exatamente assim que começou a tormenta que carrego há mais de meio século. Mas não se preocupe, não vou enrolar. A história que você está prestes a ouvir é daquelas que rasga o peito, que faz a alma ferver como panela em fogo alto. E pode, sim, mudar para sempre o jeito que você olha para sua própria família. E é por isso que já peço, nesse começo, que você se inscreva aqui no canal. É rapidinho e importante. Quem se inscreve todo mês pode participar do sorteio exclusivo para quem comenta e dá o like nos vídeos. É assim que criamos uma rede de apoio, uma corrente que fortalece os mais frágeis. Você pode ajudar muita gente só clicando nesse botão sem esforço algum. Agora respire fundo. Eu vou te contar minha história sem esconder nada. Meu nome é Januária Souza. Sou de Lagoa do Sabiá, sertão do Ceará. Tenho 76 anos bem sofridos e vividos. Mas naquela época, em 1962, eu não passava de uma menina de 13, perdida num mundo onde silêncio era lei e mulher era só sombra dos homens. Não existia essa coisa de celular, nem televisão direito. O rádio era companheiro mesmo, e as novidades corriam de boca a boca, feito vento de sertão. A casa era de barro, chão batido e telhado de palha remendada, e eu morava ali com meu pai Elias, minha mãe Odete, meus irmãos Adalberto, o mais velho com 17, e Levi, com 16, e minha irmãzinha, Luzinete, que nunca falava alto, com 8 anos. Eu era a mais elétrica, sempre correndo por entre os pés de mandacaru e lidando com as galinhas no quintal, mas naquele ano tudo mudou. O cheiro de azedume começou no domingo de feira, quando eu vi Luzinete voltando do cercado, roupa suja de terra vermelha, olhar perdido de quem viu coisa que não devia. Januária, ela sussurrou, quase sem abrir a boca. Posso ficar com você hoje? Dormir na rede do seu lado? Achei estranho, mas não insisti. À noite, ouvi ela chorar baixinho, tentando segurar o soluço com o travesseiro velho. Me conta, minha irmã, o que tá doendo? Implorei. Ela balançou a cabeça, mas não disse nada. Só muito tempo depois veio a confissão, numa tarde de calor de rachar crânio, quando toda a vizinhança estava de olho na lida do milho e nós duas no quintal de casa. Adalberto e Levi mandaram eu ir com eles pro curral. Ela me disse, olhos duros, voz fraca. Disseram que era brincadeira, mas doeu tanto. Eu juro, naquele instante, senti vontade de desaparecer, virar bicho para fugir daquele mundo. Encolhi ela no colo, tentando segurar minha coragem. Chamei mamãe correndo, querendo acreditar que mãe era abrigo contra qualquer tempestade. Mãe, Luzinete tá doente da alma. Os meninos fizeram coisa que não presta. Repeti 1000 vezes. Diante disso, minha mãe parou de mexer o feijão, largou o pano de prato e virou para mim com o rosto fechado de quem já esperava a desgraça da minha boca. Luzinete, é criança, tem imaginação. Adalberto nunca faria nada ruim. Toda a vida ouvi isso. Homem pode tudo. Mulher é que inventa a história. Tentei discutir, mas mamãe foi dura feito pedra de açude seco. Vai lavar o tanque, Januária. E Luzinete, vai brincar no terreiro e esquece essas maluquices. Foi ali que compreendi. Quando a família escolhe quem proteger, quem defende, fica sozinho, e quem sofre não tem voz. Durante semanas, meus irmãos desfilaram sua valentia pela casa, e nós duas, eu e Luzinete, viramos sombra. Tudo era obrigação nossa. Lavar roupa, varrer quintal, fazer café, sem descanso. Eles só recebiam. Se quebravam prato, mamãe dizia, menino não foi feito para lavar louça. Se derrubavam manga verde na tora, a culpa era da gente, menina que não presta atenção. Mas por dentro, minha coragem crescia como raiz de mato bravo, silenciosa, invisível, pronta para ressurgir quando menos se espera. Foi numa manhã abafada que escutei, atrás das cortinas da sala, os 2 irmãos conversando entre risos e segredos sobre Luzinete. Era como se eles nem lembrassem que também eram filhos de Odete, que também tinham sangue e carne como qualquer um. Aquele dia percebi, ninguém além de mim poderia fazer justiça. Agora, antes de continuar, eu quero te pedir de novo, mas sem pressão. Se você acredita que histórias como essa precisam ser contadas, não esquece de se inscrever no canal.
você vai estar ajudando todo mês no sorteio dos inscritos mais engajados. E se conhecer alguém que precisa dessa mensagem, compartilha. Não custa nada, mas pode ser o fio que salva alguém do esquecimento, da solidão. Vai lá, faz sua parte e depois volta para cá, porque aqui tem história de verdade, de vida sofrida e de esperança também. Ah, e lembra, só participa dos sorteios quem se inscreve, comenta e dá o like. Não dá para perder. Me diz aí nos comentários de onde você está ouvindo, se tem filhos ou netos. Quero saber se por aí também tem gente forte como a Luzinete. As palavras que iam sair da minha boca iam mudar tudo naquela casa para sempre. A senhora precisa escutar uma coisa muito importante sobre a Rosângela. Dona Francisca nem levantou os olhos da panela que estava borbulhando, apenas fez aquela cara de quem já estava aborrecida antes mesmo de ouvir o que eu tinha para falar. Ô Carmen, tô ocupada aqui fazendo o jantar. Que foi dessa vez? Não pode esperar, não? É sobre a Rosângela, mãe. Os meninos fizeram uma coisa muito feia com ela lá no Chiqueiro dos Porcos. Foi aí que mamãe parou de mexer o angu e olhou para nós duas com aquela cara de quem já estava calculando qual desculpa ia inventar para defender os filhos homens. Que história é essa agora, menina? Rosângela se escondeu atrás de mim, ainda soluçando baixinho, e eu respirei fundo para contar tudo que tinha descoberto. Como eu encontrei minha irmãzinha saindo de lá toda machucada, como ela estava chorando desesperada, o que os meninos tinham feito com uma criança de apenas 11 anos. Mamãe, eu disse segurando firme na mão da Rosângela que tremia que nem vara verde, eles machucaram ela nas partes íntimas. A senhora precisa fazer alguma coisa para proteger sua filha. O que aconteceu depois, minha gente querida, foi como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés e o inferno tivesse subido para me engolir inteira. Mamãe largou a colher de pau dentro da panela, fazendo o angu espirrar para todo lado, se virou para nós duas com os olhos que pareciam duas brasas acesas, de tão furiosos, e disse a coisa mais doída que uma filha pode ouvir da própria mãe. Rosângela, para com essa mentira descarada agora mesmo, menina sem vergonha. Mas mãe, eu tentei falar, sentindo o mundo desabar na minha cabeça. Cala a boca, Carmen. Você que botou essa ideia podre na cabeça dessa menina. Meus filhos são meninos de família, criados no temor de Deus e no respeito. Jamais fariam uma coisa dessa que vocês duas estão inventando aí. Rosângela começou a chorar mais alto, daquele jeito desesperado de quem não tem mais ninguém no mundo para acreditar nela. Mamãe, eu não tô inventando não. Ela soluçou com a vozinha embargada. Eles disseram que era brincadeira nova, mas doeu muito e saiu sangue. E chega de besteira! Mamãe gritou, batendo a mão na mesa que até os pratos pularam e se quebraram no chão. Não quero mais ouvir essa mentira desgraçada. Vocês duas vão para o quarto agora mesmo e não saem de lá até eu mandar. Vão rezar. Para Deus perdoar essas fantasias pecaminosas que vocês andam tendo na cabeça. Mas mamãe, eu insisti, sabendo que era minha última chance de fazer ela enxergar a verdade. A senhora não vai nem conversar com eles? Não vai nem perguntar o que aconteceu? Conversar o quê, Carmen? Acusar meus filhos homens por causa de invenção de menina? Vocês duas é que andam com essas fantasias sujas na cabeça, vendo maldade onde não tem. Menina sempre inventa essas coisas quando quer chamar atenção. Naquele momento, eu entendi uma coisa que me marcou para o resto da vida e que até hoje, aos 68 anos, ainda dói no meu peito quando lembro. Na casa da gente, menino podia tudo e menina não podia nem ser vítima sem ser chamada de mentirosa. Os filhos homens eram sagrados, intocáveis, e nós duas éramos apenas um estorvo, um problema que tinha que ser calado a qualquer custo. E se essa história está tocando fundo no seu coração até aqui, se você sente que essas palavras precisam chegar a mais pessoas que também viveram ou estão vivendo essa dor, considere clicar em Valeu Demais. Esse gesto simples ajuda a fortalecer essa corrente de luz e faz com que essas mensagens de proteção e coragem cheguem a outras pessoas que, assim como eu e você, também conhecem o gosto amargo da injustiça familiar. É assim que conseguimos continuar trazendo essas histórias de resistência para quem mais precisa ouvir. Agora vocês duas vão para o quarto pensar no que fizeram, mamãe disse, apontando o dedo para nós duas como se fôssemos as criminosas da história.
E se eu ouvir mais uma palavra dessa história mentirosa, vocês vão ver só o que acontece com menina que não respeita os irmãos. Peguei Rosângela no colo, que estava chorando tanto que mal conseguia respirar, e saímos da cozinha com o coração partido, não só pela dor da minha irmãzinha, mas pela descoberta terrível de que nossa própria mãe tinha escolhido não nos proteger. Carmen, Rosângela sussurrou quando chegamos no quarto apertado que dividíamos com as cabras quando chovia. Por que mamãe não acreditou na gente? Porque ela ficou brava, foi com nós e não com eles? Porque às vezes, minha irmã, eu respondi tentando segurar minha própria vontade de chorar. As pessoas escolhem acreditar no que é mais fácil para elas, não no que é verdade. E foi naquele quartinho escuro, com Rosângela chorando no meu colo e o cheiro de mofo subindo do chão de terra batida, que começou a nascer dentro de mim, uma coisa que nunca tinha sentido antes. A certeza absoluta de que se ninguém ia proteger minha irmã, se nem a própria mãe ia fazer justiça, então eu ia ter que encontrar um jeito de fazer isso acontecer, nem que fosse a última coisa que eu fizesse nessa vida miserável. Minha gente, para vocês entenderem direito essa história de sofrimento e coragem, preciso explicar como era a vida na nossa casa. Era como se tivesse duas raças diferentes morando no mesmo lugar. Os filhos homens, que eram tratados como príncipes, e as filhas mulheres, que eram tratadas pior que os bichos do quintal. Sebastião e Antônio acordavam na hora que queriam, tomavam café na mesa da sala, ouvindo programa de rádio, e quando sujavam alguma coisa, mamãe dizia: Carmen, limpa aí para seus irmãos que eles não nasceram para isso. Eles podiam sair para jogar bola no campo, ir na casa dos amigos, chegar de madrugada bêbados. Menino precisa conhecer o mundo. Mamãe sempre justificava com aquele sorriso bobo. Menino tem que saber se virar na vida. Já eu e Rosângela acordávamos às 4:30 da madrugada para acender o fogão a lenha, buscar água no poço que ficava longe, ajudar no café, dar milho para as galinhas, ordenhar a cabra. Menina tem que aprender a ser dona de casa desde pequena. Dona Francisca repetia todo santo dia como se fosse reza. Mulher que não sabe cuidar de casa não serve para homem nenhum, não arranja marido nunca. Lembro de uma manhã, uns 5 dias, depois daquele domingo maldito, quando Sebastião deixou o prato sujo de ovo e farinha em cima da mesa depois do café. Mamãe nem piscou, apenas disse com a maior naturalidade do mundo: Carmen, lava a louça do seu irmão que tá na hora dele sair. Por que ele não lava, mãe? Ele que sujou, eu perguntei, já sabendo a resposta. Porque ele é homem, ora. Homem não nasceu para lavar prato, nasceu para trabalhar fora e sustentar família quando casar. Trabalhar, meu povo. Aqueles 2 preguiçosos só sabiam trabalhar na arte de fazer maldade. Passavam o dia inteiro jogando dominó debaixo do pé de cajá, quando não estavam inventando alguma safadeza para fazer com as meninas da vizinhança. E sabe o que mais me revoltava? Na hora da comida, os melhores pedaços eram sempre deles. Se matava uma galinha, o peito e a coxa eram para os homens da casa. Para nós, sobrava pescoço, pé e as vísceras. Se tinha 2 ovos no café, eles iam para os meninos. Homem precisa comer bem para ter força. Mamãe repetia como o papagaio amestrado. Rosângela, coitada, ficou muito diferente depois daquele dia terrível. Não brincava mais no quintal com as bonecas de sabugo. Não sorria como antes quando via passarinho cantar. Ficava sempre grudadinha em mim, com medo de ficar sozinha com os irmãos, pulando de susto com qualquer barulho mais alto. E mamãe fingia que não via nada, que não percebia o sofrimento da própria filha. Rosângela, por que você não brinca mais? Eu perguntei uma tarde quando estávamos sozinhas estendendo as roupas remendadas no varal de arame. Tenho medo, Carmen. Tenho muito medo que eles façam de novo. Não vão fazer, não. Eu não deixo, prometi. Mas por dentro, meu coração estava desesperado. Mas e se você não estiver perto? E se eles esperarem você sair para buscar água? E se... Essa pergunta ficou martelando na minha cabeça dia e noite. Como eu ia proteger minha irmãzinha se eu também era quase criança? Como ia estar em todo lugar ao mesmo tempo? Foi quando aconteceu uma coisa que me abriu os olhos de vez e me fez tomar a decisão mais corajosa da minha vida. Pensei que fosse algum bicho ferido, mas quando me aproximei devagar, pisando nas folhas secas que estalavam debaixo dos meus pés descalços,
Vi uma cena que até hoje, aos 68 anos, ainda me faz acordar no meio da noite suando frio e gritando. Era Rosângela, minha irmãzinha de 11 anos, encurralada pelos 2 irmãos atrás do chiqueiro, com a roupinha rasgada e o rostinho molhado de lágrima e sujeira. Sebastião estava segurando os braços dela, enquanto Antônio fazia coisas que nem bicho faz com outro bicho, coisas que uma criança de 11 anos jamais deveria passar. Eu fiquei paralisada por uns segundos que pareceram uma eternidade, vendo aquela cena de horror que era pior que qualquer pesadelo que eu pudesse ter. Minha irmãzinha estava gemendo baixinho, tentando se soltar, mas os 2 eram muito mais fortes e riram quando ela tentou gritar, como se aquilo fosse a brincadeira mais divertida do mundo. Sebastião chegou a dizer: "Fica quieta, menina, senão vai ser pior para você. Ninguém vai acreditar mesmo se você contar." Foi quando a raiva subiu na minha cabeça feito maré de ressaca e eu gritei com toda a força que tinha nos pulmões: "Larguem minha irmã agora, seus desgraçados!" Eles se assustaram e largaram Rosângela, que caiu no chão chorando desesperadamente, tentando cobrir o corpinho magro com os trapos da roupa rasgada. "Ô Carmen", Antônio disse com aquela cara de quem não tem vergonha de nada. "A gente só estava brincando com ela." "Não, estava fazendo nada demais não." "Brincando?" Eu gritei, ajudando Rosângela a se levantar e vendo o sangue escorrendo pelas perninhas finas dela. "Isso que vocês estavam fazendo não é brincadeira. É coisa de gente sem alma." Sebastião veio para cima de mim com o punho cerrado, os olhos vermelhos de raiva, e disse uma coisa que nunca vou esquecer enquanto viver: "Você não viu nada aqui, Carmen. E se abrir a boca para alguém, vai ver só o que acontece com menina metida à esperta. As gente faz pior com você." Era uma ameaça clara, direta, cruel. Eles estavam me avisando que se eu contasse para alguém o que tinha visto, eles fariam comigo a mesma coisa que tinham feito com Rosângela. Ou, pior ainda, peguei minha irmãzinha no colo, ela tremendo que nem vara verde, e saímos de lá correndo, tropeçando nas pedras do caminho, meu coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. "Carmen", ela sussurrou quando chegamos perto de casa. "Eles disseram que se eu contasse para alguém, ninguém ia acreditar e ainda iam dizer que eu que provocei eles." "Provocou como, Rosângela?" eu perguntei, sentindo minha alma se partir em 1000 pedaços. "Eles disseram que eu fico olhando para eles de um jeito esquisito. Que menina que fica olhando está pedindo." Naquele momento eu compreendi a covardia completa daqueles 2 monstros. Não bastava terem feito aquela maldade terrível com uma criança indefesa. Ainda por cima, estavam botando a culpa nela. Como se uma menina de 11 anos pudesse provocar ou pedir uma coisa dessas. Era tanta safadeza junta que eu senti vontade de pegar uma foice e cortar os 2 no meio, de uma vez por todas. Mas eu era só uma menina de 16 anos, magra feito galho seco, sem força física para enfrentar 2 homens crescidos. Tinha que encontrar outro jeito de fazer justiça, um jeito que eles não esperassem, que não conseguissem se defender. Foi naquela noite, deitada na rede ao lado de Rosângela, que chorava baixinho, mesmo dormindo, que a ideia começou a nascer na minha cabeça. Eu sabia que papai, Joaquim Santos, que trabalhava como vaqueiro numa fazenda a 2 léguas de distância, só voltava para casa nos fins de semana. E quando ele chegava, mamãe fazia questão de contar só as coisas boas, nunca os problemas. "Joaquim trabalha tanto, coitado", ela sempre dizia. "Não precisa saber dos aborrecimentos de casa." Era sempre assim. Papai chegava cansado da lida no sábado à tarde, tomava seu banho de cuia no quintal, jantava o que mamãe preparava e ia dormir cedo para descansar. No domingo de manhã, ouvia a missa no rádio, conversava um pouco com os vizinhos e, à tarde, já estava arrumando a trouxa de roupa para voltar para a fazenda. Nunca tinha tempo de perceber que alguma coisa estava errada. Nunca notava o jeito assustado de Rosângela. Nunca via as marcas no corpinho dela. E mesmo que visse, será que ia acreditar? Será que um pai consegue aceitar que os próprios filhos são capazes de fazer uma maldade dessas? Eu tinha muitas dúvidas. Mas mesmo assim, quando papai chegou no sábado seguinte, tentei puxar assunto sobre os meninos. "Papai", eu disse quando estávamos sozinhos na varanda, "o senhor acha que Sebastião e Antônio são meninos direitos?" "Claro que são, minha filha. Por que essa pergunta?"
É que às vezes eles fazem umas coisas meio esquisitas. Que tipo de coisas esquisitas, Carmen? Eu respirei fundo, tentando encontrar coragem para contar tudo, mas naquela hora, mamãe apareceu na porta com uma cara fechada que não prometia nada de bom. Joaquim, o jantar tá pronto. Carmen, vai chamar seus irmãos que tá na hora de comer. E assim, a conversa morreu, antes mesmo de começar direito. Durante o jantar, eu tentei chamar a atenção de papai para o jeito quieto de Rosângela, que mal tocava na comida e mantinha a cabeça baixa o tempo todo. Mas ele estava cansado demais para notar qualquer coisa, e mamãe fazia questão de puxar assunto sobre o trabalho dele, sobre os bois da fazenda, sobre qualquer coisa que desviasse a atenção dos problemas que estavam acontecendo debaixo do próprio nariz dele. No domingo de manhã, quando o papai estava se preparando para voltar para a fazenda, eu tentei mais uma vez. Papai, eu queria conversar com o senhor a sós. É importante. Que foi, minha filha? Fala logo que eu tô com pressa. Mas mamãe apareceu de novo, dessa vez com a trouxa de roupa limpa dele, e começou a dar instruções sobre não esquecer de mandar notícias, sobre ter cuidado com as cobras no caminho, sobre 1000 outras coisas que fizeram o tempo passar e papai sair sem eu conseguir falar nada. Foi assim que entendi que não podia contar com a ajuda de ninguém. Nem mamãe, que escolhia proteger os filhos homens, nem papai, que nunca estava presente o suficiente para ver o que realmente acontecia em casa. A justiça teria que vir das minhas próprias mãos, e eu sabia exatamente como fazer isso. Durante a semana toda, fiquei observando os movimentos dos meus irmãos, estudando os hábitos deles, procurando o ponto fraco que todo mundo tem, por mais forte que seja, e descobri uma coisa interessante. Toda tarde, depois do almoço, quando mamãe ia para a cesta e Rosângela ficava grudada comigo, que nem carrapato em cachorro, os dois iam tomar banho no açude que ficava nos fundos da propriedade. Iam juntos, sempre no mesmo horário, sempre pelo mesmo caminho, passando pela casa velha, abandonada que tinha sido da vovó Maria antes dela morrer. Era lá que eu ia fazer minha justiça. Na casa da vovó, Maria tinha um galpão cheio de ferramenta velha que papai guardava para usar quando precisava consertar alguma coisa. Tinha foice, machado, facão, lima e uma tesoura grande que vovó usava para cortar pano quando ainda estava viva e costurava para fora. Uma tesoura pesada, com cabo de madeira e lâmina bem afiada que cortava qualquer coisa. Era com aquela tesoura que eu ia mostrar para meus irmãos que menina também pode ser perigosa quando quer proteger quem ama. E eu sabia exatamente onde ia usar aquela tesoura para causar o máximo de dor sem matar ninguém, porque eu queria que eles sofressem. Queria que eles sentissem na própria carne o que era ser machucado por quem era mais forte. Agora me diz uma coisa nos comentários. Você acha que uma irmã mais velha tem o direito de fazer justiça quando a própria família falha em proteger uma criança? Porque essa história ainda está longe de terminar. E eu preciso saber que você está comigo nessa caminhada. Se inscreve aí no canal se ainda não se inscreveu, porque quem se inscreve participa dos nossos sorteios mensais para os inscritos que mais engajam com os vídeos. E compartilha essa história, porque pode ter alguém por aí vivendo a mesma situação e precisando de coragem para agir. Fala aí também se você conhece alguma família onde os meninos são tratados como reis e as meninas como empregadas, porque infelizmente isso ainda acontece muito por aí. Que nem unha na carne, com medo de ficar sozinha um segundo sequer, pulando de susto com qualquer barulho, acordando no meio da noite gritando por causa dos pesadelos terríveis que não davam trégua. Eu via minha irmãzinha definhando dia após dia, perdendo peso, perdendo o sorriso, perdendo a vontade de viver, e aquilo alimentava o ódio que crescia no meu peito, feito fogo em palha seca. Sebastião e Antônio continuavam desfilando pela casa como se fossem os donos do mundo, rindo alto, fazendo gracinha, olhando para Rosângela de um jeito que me dava vontade de arrancar os olhos dos dois com as próprias unhas. Naquela manhã, quando mamãe saiu para a feira na cidade vizinha e levaria o dia todo fora, eu sabia que era a hora certa para colocar meu plano em ação. Papai estava na fazenda, não voltaria antes do sábado, e nós 4 íamos ficar sozinhos em casa pela primeira vez desde aquele dia maldito. Rosângela, eu disse para minha irmãzinha quando vi os dois se
Preparando para ir tomar banho no açude, você vai ficar aqui dentro de casa fazendo aquela boneca de sabugo que você começou ontem. Não saia daqui por nada deste mundo, tá ouvindo? E se os meninos te chamarem, você finge que não escutou. E se eles vierem me buscar aqui dentro? Ela perguntou com aquela vozinha assustada que partia meu coração. Não vão vir não, minha irmã. Podem ter certeza disso. Esperei os dois saírem pela porta dos fundos, pegaram as toalhas remendadas e seguiram pelo caminho que levava ao açude, conversando e rindo como se não tivessem feito nada de errado, como se não tivessem destruído a vida de uma criança inocente. Contei até 100 para ter certeza de que estavam longe o suficiente, e então corri para a casa velha da vovó Maria para pegar a tesoura que seria minha arma de justiça. Era uma tesoura pesada, com cabo de madeira gasto pelo tempo e lâminas que brilhavam feito prata nova, afiadas como navalha de barbeiro. Vovó Maria usava para cortar pano grosso quando ainda costurava para as mulheres da região, e eu sabia que cortaria a carne dos meus irmãos como se fosse tecido mole. Testei o corte numa folha de bananeira e ela se partiu ao meio sem fazer barulho. Perfeito. O plano era simples, mas eficiente. Eu conhecia o caminho que eles faziam para voltar do açude. Passavam pela casa velha, contornavam o chiqueiro dos porcos onde tinham feito aquela maldade terrível e entravam em casa pelos fundos. Sempre vinham, conversando alto, sempre despreocupados, sempre achando que eram os donos do pedaço. Mas dessa vez eu estaria esperando eles atrás do chiqueiro, escondida no mesmo lugar onde tinham machucado Rosângela, com a tesoura na mão e toda a raiva do mundo no coração. Não ia matá-los, porque assassinato traz mais problemas do que solução, mas ia fazer eles sofrerem o suficiente para nunca mais pensarem em encostar um dedo em menina nenhuma. E se você está sentindo que essa história de coragem e proteção está tocando seu coração até aqui, se reconhece que às vezes a gente precisa tomar atitudes extremas para defender quem amamos. Considere clicar em Valeu Demais para apoiar essa missão de dar voz para quem não tem voz. É através desse apoio que conseguimos continuar trazendo histórias como essa, que mostram que até as pessoas mais fracas podem encontrar força quando precisam proteger alguém especial. Me posicionei atrás do chiqueiro exatamente no horário que eles costumavam voltar, com a tesoura escondida nas dobras da saia, o coração batendo tão forte que eu tinha medo de que escutassem de longe. O cheiro dos porcos misturado com a terra úmida me dava náusea, mas eu aguentava firme, pensando na cara de sofrimento de Rosângela, nas lágrimas que ela derramava toda noite, no medo que ela sentia de tudo e de todos. Isso me dava a coragem que eu precisava para fazer o que tinha que ser feito. Não demorou muito para eu escutar a conversa deles chegando perto, as risadas altas, os palavrões que eles falavam achando que eram muito machos, muito espertos. A menina está ficando mais bonita, escutei Antônio dizer e meu sangue ferveu. Daqui a pouco a gente pode ensinar mais brincadeiras para ela, Sebastião respondeu. E foi aí que eu soube que tinha tomado a decisão certa. Quando eles apareceram na curva do caminho, molhados do banho, com as toalhas no ombro, eu senti uma calma estranha tomar conta de mim. Era como se todo o nervosismo tivesse ido embora de uma vez, substituído por uma determinação fria, calculista, mortal. Sebastião vinha na frente como sempre, se achando o líder, o mais forte, o mais importante. Era ele que eu ia atacar primeiro. Ele que ia servir de exemplo para o irmão. Esperei até ele passar bem perto do chiqueiro, e então saí do meu esconderijo como um bicho selvagem, com a tesoura na mão e um grito de guerra que saiu do fundo da alma. Agora vocês vão pagar pelo que fizeram com a Rosângela. Sebastião nem teve tempo de reagir direito. A lâmina da tesoura entrou na barriga dele como faca em manteiga, rasgando a pele, a carne, fazendo jorrar um sangue vermelho que manchou toda a minha roupa. Ele gritou que nem porco sendo morto, se dobrou de dor, caiu de joelhos no chão, segurando a barriga com as duas mãos tentando segurar as tripas que queriam sair. Carmen, que você fez, sua louca? Antônio gritou. Mas antes que ele pudesse correr ou reagir, eu já estava partindo. Para cima dele também, com a tesoura pingando sangue e os olhos cheios de uma raiva que ele nunca tinha visto em menina nenhuma. Vocês acharam que podiam fazer maldade com uma criança e não ia dar em nada? Eu gritava enquanto cortava o peito dele,
os braços, qualquer parte do corpo que eu conseguisse alcançar. Acharam que porque são homens podiam machucar quem é mais fraco? Os dois estavam no chão, sangrando, gritando, se contorcendo de dor, e eu ali em pé olhando para aquela cena com uma satisfação que nunca tinha sentido na vida. Era a justiça sendo feita, era o sofrimento chegando para quem merecia sofrer, era a proteção que Rosângela deveria ter recebido da própria família, mas só conseguiu através da coragem da irmã mais velha. Se vocês encostarem um dedo na Rosângela de novo, eu disse, limpando o sangue da tesoura na saia, da próxima vez eu não paro na barriga não. Da próxima vez, eu corto onde mais dói e vocês ficam aleijados para o resto da vida. Eles gemiam de dor, tentavam falar, mas só saía sangue da boca dos dois. E se contarem para alguém o que aconteceu aqui, eu continuei. Eu conto para todo mundo da cidade o que vocês fizeram com uma menina de 11 anos. Vamos ver quem vai acreditar em quem. Era incrível como a situação tinha se invertido completamente. Agora, eram eles que estavam no chão, vulneráveis, com medo, sangrando, sofrendo, implorando por misericórdia. Agora eram eles que sabiam o que era ser machucado por quem era mais forte, mais determinado, mais corajoso. Sebastião conseguiu falar algumas palavras entre os gemidos de dor. Carmen, nós, não vamos mais. Não vão mais o quê? Eu perguntei, apontando a tesoura para o pescoço dele. Não vão mais machucar a Rosângela? Não vão mais olhar para ela com aquela cara safada? Não vão mais achar que podem fazer o que quiserem com menina só porque são homens? Eles balançaram a cabeça. Que sim, com os olhos cheios de lágrima e sangue, prometendo tudo o que eu queria ouvir. Deixei os dois ali no chão, se virando para estancar o sangue como pudessem, e voltei para casa caminhando devagar, com a tesoura limpa escondida na saia. Rosângela estava onde eu tinha deixado, fazendo a boneca de sabugo, mas quando me viu chegar toda suja de sangue, ela ficou apavorada. Carmen, que aconteceu? Você tá machucada? Não tô machucada não, minha irmã. Mas os meninos estão. Eles tiveram um acidente lá no açude, se cortaram. Nas pedras. Vão ficar bons, mas vai demorar um tempo. Era mentira, claro, mas uma mentira necessária para proteger minha irmãzinha de saber que a própria irmã tinha virado uma pessoa capaz de usar violência para defender quem amava. Algumas verdades são pesadas demais para crianças carregarem. Quando mamãe chegou da feira e encontrou os dois filhos homens gemendo na cama, com curativos improvisados feitos com lençóis velhos, ela ficou desesperada. Meu Deus, que aconteceu com vocês? Sebastião e Antônio se entreolharam, lembraram das minhas ameaças e contaram a mesma história que eu tinha inventado. Tinham tropeçado nas pedras escorregadias perto do açude e se cortado com um caco de garrafa que alguém tinha jogado na água. Mamãe nem desconfiou, até porque nunca imaginou que a filha mulher, a menina obediente que só sabia cuidar de casa, pudesse ser capaz de uma coisa dessas. E foi exatamente essa subestimação que permitiu que minha vingança fosse perfeita. Os dias que se seguiram àquela quarta-feira de vingança foram estranhos de um jeito que eu nunca tinha experimentado antes na vida. Era como se eu tivesse atravessado uma porta que não tinha mais volta, como se eu tivesse deixado de ser a Carmen obediente que só sabia cuidar de casa e tivesse virado outra pessoa, alguém capaz de coisas que nem eu mesma imaginava. Sebastião e Antônio ficaram de cama por quase 2 semanas, gemendo de dor, pedindo água, pedindo comida, pedindo para mamãe cuidar deles com aquele mesmo carinho que sempre tiveram. Mas agora era diferente. Agora, eles me olhavam com medo nos olhos, como se eu fosse um bicho perigoso que podia atacar de novo a qualquer momento. E tinham razão de ter medo, porque eu estava disposta a fazer tudo de novo. E pior, se eles pensassem em encostar um dedo na Rosângela. Mamãe ficou desesperada cuidando dos 2 filhos homens feridos, fazendo chá de ervas, trocando curativos, correndo atrás de remédio na farmácia da cidade. Ela nem reparava que Rosângela estava diferente também, mais alegre, mais solta, dormindo melhor de noite, voltando a brincar no quintal, sem aquele medo terrível que tinha antes. Para mamãe, os meninos tinham sofrido um acidente terrível, e isso era tudo o que importava. As filhas mulheres continuavam invisíveis, como sempre foram. Carmen, ela dizia toda hora,
Ajuda tua mãe aqui, faz um caldo para os meninos, eles precisam se recuperar logo. E eu ajudava, claro. Fazia o caldo, levava na boca deles, mas por dentro eu sorria, sabendo que cada gemido de dor era uma pequena justiça sendo feita. Uma tarde, quando mamãe tinha saído para a reza na casa da comadre Josefa e Rosângela estava brincando no quintal, Sebastião me chamou no quarto onde estava se recuperando. Carmen, ele disse com a voz ainda fraca de quem perdeu muito sangue, preciso falar com você. Cheguei perto da cama onde ele estava deitado, todo enfaixado, pálido como pano de prato, usado. Que foi? Perguntei, e ele viu na minha cara que eu não estava nem um pouco arrependida do que tinha feito. Eu quero pedir desculpa, ele disse, e aquelas palavras soaram estranhas saindo da boca de quem sempre achou que não devia satisfação a ninguém. Desculpa do quê, Sebastião? Do que a gente fez com a Rosângela. Foi errado. A gente sabia que era errado, mas achava que podia fazer porque ela é só uma menina, porque ninguém ia acreditar nela mesmo. Era a primeira vez na vida que eu escutava um pedido de desculpa sincero vindo de um dos meus irmãos. Não era por causa do remorso, não era porque tinham descoberto que era errado machucar criança. Era porque tinham aprendido na própria carne que toda ação tem uma reação, que todo sofrimento causado volta multiplicado para quem causou. E o Antônio? Perguntei. O Antônio também quer pedir desculpa, mas ele tá com vergonha. A gente nunca imaginou que você fosse capaz de uma coisa dessas, Carmen. Você sempre foi tão quieta, tão obediente. Pois é, eu disse, arrumando o travesseiro embaixo da cabeça dele com falso cuidado. A gente nunca sabe do que as pessoas são capazes quando querem proteger quem amam. E vocês agora sabem que se encostarem um dedo na Rosângela de novo, da próxima vez eu não vou ter tanta misericórdia assim. O medo nos olhos dele foi imediato, real, profundo. Ele tinha entendido perfeitamente que eu não estava fazendo ameaça vazia, que eu era capaz de coisas piores se fosse necessário. A gente não vai mais incomodar ela, Carmen. Você tem nossa palavra. Palavra de quem machuca a criança não vale nada, eu respondi. Mas eu vou estar de olho, sempre. E se eu souber que vocês fizeram alguma coisa com qualquer menina, seja ela da nossa família ou não, vocês vão descobrir que aquela tesourada na barriga foi só o começo. Saí do quarto deixando ele ali, pensando na vida nova que teria dali para frente, uma vida onde ele não podia mais contar com a proteção cega de mamãe, onde ele tinha que se preocupar com as consequências dos próprios atos. Papai chegou na sexta-feira seguinte e encontrou a casa de cabeça para baixo, com os 2 filhos homens de cama, gemendo, mamãe correndo de um lado para o outro cuidando deles. Que aconteceu aqui, Francisca? Ele perguntou tirando o chapéu de couro e olhando para aquela cena toda. Os meninos se machucaram no açude, Joaquim. Tropeçaram nas pedras e se cortaram com um caco de garrafa. Foi um acidente terrível. Papai olhou para os 2 na cama, depois para mim, depois para Rosângela que estava brincando no canto da sala. Mais solta e feliz do que ele tinha visto em muito tempo. Estranho, ele disse, porque pelos cortes que eu vi, parece mais coisa de briga que de acidente com caco de garrafa. Senti meu coração disparar, mas mantive a cara mais inocente do mundo. Que o senhor quer dizer, papai? Não sei não, Carmen. Esses cortes são muito certinhos, muito bem feitos. Caco de garrafa faz ferimento irregular, mas esses aí parecem feitos com instrumento afiado. Parece coisa de tesoura ou facão. Mamãe ficou nervosa. Ô Joaquim, que ideia é essa? Quem ia fazer uma coisa dessas com os meninos? Papai continuou olhando para mim, com aqueles olhos de quem conhece gente e sabe quando alguma coisa não bate. Não sei, Francisca, mas se fosse algum inimigo, não teria deixado eles vivos. Quem fez isso queria causar dor, queria ensinar alguma coisa, não queria matar. Era perigoso demais papai estar suspeitando. Então, eu decidi tomar a frente da conversa. Papai, eu disse sentando no colo dele como fazia quando era pequena. O senhor está imaginando coisa. Foi acidente mesmo. Eles estavam correndo porque tinha cobra perto. Aí tropeçaram e caíram em cima dos cacos. Papai me olhou bem nos olhos, daquele jeito que só pai consegue olhar, tentando encontrar mentira ou verdade no que eu estava falando. Depois olhou para Rosângela, que estava brincando tranquila pela primeira vez em meses, sem aquele medo terrível no olhar.
Engraçado como a Rosângela tá mais alegre depois que os meninos se machucaram, ele disse, e eu senti que ele estava chegando perigosamente perto da verdade. É porque ela ficou com dó deles, papai. Rosângela tem coração mole. Fica triste quando vê qualquer pessoa sofrendo. Era mentira descarada, mas papai pareceu aceitar a explicação. Ou pelo menos fingiu que aceitou. Durante todo o fim de semana ele ficou observando os movimentos da casa, a interação entre nós todos, mas não disse mais nada sobre os ferimentos estranhos dos meninos. No domingo à noite, quando ele estava se preparando para voltar para a fazenda, papai me chamou na varanda para conversar a sós. Carmen, ele disse acendendo o cigarro de palha que fumava depois do jantar. Tem alguma coisa nessa casa que eu preciso saber? Era minha chance de contar tudo, de falar sobre o que tinha acontecido com Rosângela, sobre o que eu tinha feito para proteger ela, sobre como nossa família estava cheia de podridão que ninguém queria ver. Mas também era perigoso demais. Se papai soubesse a verdade, ele poderia me denunciar para a polícia, poderia me mandar embora de casa, poderia me abandonar na mão da justiça dos homens que sempre protegia outros homens e sempre culpava as mulheres. Não tem nada não, papai. Por que o senhor está perguntando isso? Ele deu uma tragada longa no cigarro, soltou a fumaça devagar, ficou olhando para as estrelas no céu limpo do sertão. Porque eu conheço meus filhos, Carmen. Conheço você também. E sei que quando uma filha minha fica diferente do jeito que você ficou, é porque aconteceu alguma coisa importante. Era verdade. Eu tinha ficado diferente mesmo. Mais segura, mais determinada, mais corajosa. Tinha descoberto que era capaz de coisas que nunca imaginei, que podia proteger quem eu amava mesmo que isso custasse tudo. Papai, eu disse escolhendo cada palavra com cuidado. Às vezes a gente descobre que é mais forte do que imaginava quando precisa proteger alguém especial. Ele me olhou com aqueles olhos cansados de quem trabalha desde pequeno debaixo do sol quente. E às vezes a gente descobre que a proteção mais importante vem de onde a gente menos espera, ele respondeu. E eu soube que ele tinha entendido tudo, mesmo sem eu ter falado nada diretamente. Quando papai foi embora na segunda de manhã, eu sabia que ele não ia contar nada para ninguém, que ia guardar as suspeitas dele no fundo do peito. Talvez porque soubesse que às vezes a justiça dos homens falha e a justiça das mulheres é a única que funciona. Talvez porque tivesse percebido que Rosângela estava melhor, mais feliz, mais protegida. Talvez porque reconhecesse que eu tinha feito o que ele deveria ter feito, se tivesse estado presente o suficiente para ver o que estava acontecendo debaixo do próprio telhado. Os dias foram passando, viraram semanas, os ferimentos dos meus irmãos foram sarando, mas as cicatrizes ficaram para sempre, tanto na pele quanto na alma. Eles nunca mais olharam para Rosângela com aquela cara safada de antes, nunca mais tentaram ficar sozinhos com ela, nunca mais fizeram gracinhas ou comentários desrespeitosos, que só nós sabíamos. Sebastião e Antônio tinham se recuperado dos ferimentos, mas as cicatrizes na barriga e no peito deles eram lembretes constantes de que mexer com criança tinha consequências terríveis. Eles voltaram a trabalhar na roça com papai quando ele estava em casa, mas eram diferentes agora, mais quietos, mais respeitosos, sempre de cabeça baixa quando passavam perto de mim ou da Rosângela. Mamãe continuava achando que tinha sido apenas um acidente terrível, e eu preferia que ficasse assim, porque algumas verdades são pesadas demais para certas pessoas carregarem. Rosângela tinha florescido como planta depois da chuva, voltou a brincar, a sorrir, a ser criança de novo, mas às vezes eu percebia ela me olhando com uma admiração misturada com medo, como se soubesse que a irmã mais velha tinha feito alguma coisa terrível para protegê-la, mas não soubesse exatamente o quê. Uma tarde de domingo, quando toda a família estava reunida no almoço e papai tinha voltado da fazenda trazendo notícias da cidade, aconteceu uma coisa que me fez perceber que nossa situação era mais delicada do que eu imaginava. Estava todo mundo na mesa, comendo o feijão com farinha e a carne de sol que mamãe tinha preparado, quando Rosângela derrubou o copo de água sem querer e se assustou tanto que começou a tremer. Era um comportamento estranho para algo tão simples quanto derrubar água, mas eu sabia que minha irmãzinha ainda carregava traumas do que tinha passado. Calma, Rosângela, eu disse, limpando a água derramada. Não foi nada demais. Mas Sebastião,
sem pensar direito, fez um comentário que gelou meu sangue. Essa menina anda muito assombrada ultimamente. Qualquer barulhinho já se arrepia toda. O silêncio que desceu na mesa foi pesado como chumbo. Papai parou de mastigar e ficou olhando para Sebastião com aqueles olhos de quem estava conectando informações na cabeça. Assombrada como? Ele perguntou. E eu senti que era uma pergunta perigosa. Ela fica pulando de susto à toa. Antônio respondeu, também sem perceber que estava cavando a própria cova. Outro dia eu cheguei perto dela para pedir um copo d'água e ela saiu correndo como se tivesse visto assombração. Papai olhou para Rosângela, que estava de cabeça baixa, mexendo no feijão sem comer, depois olhou para mim. Era aquele olhar de quem sabia que alguma coisa não batia, de quem estava montando um quebra-cabeça na mente. E quando começou isso? Ele perguntou. Essa coisa dela ficar assombrada? Mamãe respondeu antes que qualquer um pudesse falar. Foi depois do acidente dos meninos. Ela ficou traumatizada vendo eles sangrando tanto. Mas papai não parecia satisfeito com aquela explicação. Continuou observando os movimentos de todos na mesa. O jeito como Sebastião e Antônio evitavam olhar diretamente para Rosângela, como ela se encolhia toda vez que um dos dois fazia qualquer movimento, como eu ficava tensa sempre que percebia alguma aproximação entre eles e minha irmãzinha. Engraçado, ele disse depois de um tempo, porque geralmente criança fica assombrada de gente que machucou ela, não de gente que ela viu machucado. Era uma observação perigosamente inteligente, e eu percebi que papai estava chegando muito perto da verdade. Tinha que desviar o assunto rapidamente. Papai, eu disse, forçando um sorriso. Criança é assim mesmo. Rosângela sempre foi medrosa desde pequena. Lembra quando ela tinha medo até da sombra da própria cabeça? E se essa história de coragem e proteção está tocando fundo no seu coração, se você sente que precisa apoiar essa missão de dar voz para quem não tem voz e força para quem precisa de proteção, considere clicar em Valeu Demais. É através desse apoio que conseguimos continuar trazendo essas histórias que mostram que até as pessoas mais simples podem ser corajosas quando precisam defender quem amam. Esse gesto ajuda a manter viva essa corrente de luz e esperança. Papai pareceu aceitar minha explicação, mas eu sabia que ele continuava desconfiado. Durante o resto do almoço, ficou observando a dinâmica da família, o jeito como cada um se comportava, e eu podia quase ouvir os pensamentos dele funcionando. Depois da comida, quando estávamos lavando a louça na cozinha, ele se aproximou de mim. Carmen, ele disse baixinho, tem alguma coisa acontecendo nessa casa que eu preciso saber. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Ele sabia que havia segredos, sabia que alguma coisa tinha mudado, sabia que os ferimentos dos meninos não eram acidente. Por que o senhor está falando isso, papai? Porque eu não sou bobo, minha filha. Eu conheço meus filhos e sei quando alguma coisa não está certa. Rosângela não fica assombrada à toa. Os meninos não se machucam sozinhos daquele jeito e você não fica diferente sem motivo. Era a minha chance de contar tudo, de dividir aquele peso terrível que eu carregava sozinha há meses, de pedir ajuda para o único adulto da casa que parecia capaz de proteger as filhas mulheres. Mas também era arriscado demais. Se papai soubesse que eu tinha esfaqueado meus próprios irmãos, mesmo que fosse para proteger Rosângela, ele poderia me entregar para a polícia, poderia me abandonar, poderia escolher proteger os filhos homens como todos sempre faziam. Papai, eu disse, escolhendo cada palavra com muito cuidado. Às vezes a gente precisa tomar atitudes difíceis para proteger quem a gente ama, mesmo quando essas atitudes assustam as outras pessoas. Ele me olhou nos olhos, daquele jeito intenso que só pai consegue olhar. Que tipo de atitudes difíceis, Carmen? O tipo que funciona, eu respondi. E vi nos olhos dele que ele tinha entendido perfeitamente o que eu estava dizendo sem dizer. Papai ficou um tempo sem falar, só olhando para mim como se estivesse vendo a filha dele pela primeira vez, como se estivesse descobrindo que eu era capaz de coisas que ele nunca imaginara. E funcionou? Ele perguntou finalmente. Funcionou. Rosângela está segura agora. Ele suspirou, passou a mão no rosto cansado, olhou pela janela da cozinha, onde os meninos estavam sentados na sombra, quietos, diferentes. Carmen, ele disse, eu não vou perguntar o que você fez porque tenho medo da resposta. Mas se você precisar de ajuda para continuar protegendo sua irmã, me chama. Entendeu?
Era a primeira vez na vida que eu recebia apoio incondicional de um homem adulto. A primeira vez que alguém da família reconhecia que eu estava fazendo a coisa certa, mesmo sem saber exatamente o que eu tinha feito. Aquela conversa com papai mudou alguma coisa dentro de mim. Era como se finalmente tivesse recebido a aprovação que nem sabia que estava precisando. A confirmação de que proteger Rosângela valia qualquer sacrifício, qualquer risco, qualquer consequência. Nos meses que se seguiram, a dinâmica da nossa família continuou mudando lentamente. Sebastião e Antônio nunca mais foram os mesmos meninos mimados de antes. Nunca mais trataram as irmãs como empregadas. Nunca mais acharam que podiam fazer qualquer coisa sem consequências. Eles tinham aprendido na própria carne que toda ação tem uma reação, que todo abuso tem um preço, que mexer com criança pode custar mais caro do que qualquer um imagina. Mamãe continuava sem entender por que os filhos homens tinham ficado tão diferentes, por que não pediam mais para as meninas fazerem tudo por eles, por que tratavam Rosângela com tanto respeito e cuidado. Os meninos amadureceram depois do acidente, ela comentava às vezes. Ficaram mais responsáveis, mais considerados. Se ela soubesse que aquele amadurecimento tinha vindo através de cortes de tesoura, talvez não ficasse tão orgulhosa assim. Mas algumas verdades são melhor guardadas em segredo, principalmente quando o segredo protege toda a família. 1 ano depois daquela quarta-feira de vingança, eu completei 17 anos e Rosângela tinha se transformado numa menina de 12 anos alegre, esperta, corajosa. Ela me contou que não tinha mais pesadelos, que não pulava mais de susto quando os irmãos chegavam perto, que se sentia segura na própria casa pela primeira vez desde que tinha memória. Carmen, ela me disse numa tarde quando estávamos sozinhas no quintal, eu não sei o que você fez para os meninos pararem de me incomodar, mas eu sei que foi você que fez alguma coisa. Olhei para ela, minha irmãzinha que tinha crescido tanto, que tinha sobrevivido ao trauma terrível e estava florescendo como planta forte. Por que você acha isso, Rosângela? Por que você mudou depois daquele dia? Ficou mais forte, mais corajosa, mais perigosa. E eles ficaram com medo de você. Era verdade. Eu tinha mudado mesmo. Tinha descoberto que era capaz de violência quando precisava proteger alguém. Tinha aprendido que às vezes a justiça não vem das autoridades ou dos adultos responsáveis, mas das próprias mãos de quem ama de verdade. Naquela época, em 1972, não existia Lei Maria da Penha. Não existia Disque Denúncia. Não existia proteção para mulheres e crianças vítimas de violência. A justiça dos homens sempre protegia outros homens, e as mulheres tinham que encontrar seus próprios jeitos de se defender e defender quem amavam. Foi o que eu fiz. Encontrei meu jeito de fazer justiça quando todos os outros jeitos falharam. E funcionou. Rosângela cresceu, segura, forte, protegida. Sebastião e Antônio nunca mais machucaram menina nenhuma, porque sabiam que podia ter uma irmã mais velha por perto, disposta a fazer qualquer coisa para proteger quem precisa de proteção. Às vezes, a vingança é a única justiça que funciona, principalmente quando todas as outras formas de justiça falharam. Principalmente eu mesma. A menina obediente de 16 anos, que só sabia cuidar de casa, tinha se transformado numa mulher de 19 anos que sabia exatamente do que era capaz quando precisava proteger quem amava. Rosângela tinha se tornado uma moça de 15 anos forte, independente, que estudava nas poucas horas vagas entre os afazeres domésticos e sonhava em ser professora para ensinar outras crianças a se defenderem do mundo cruel que encontrávamos todos os dias. Sebastião e Antônio tinham-se casado cedo, cada um com uma moça da cidade vizinha, e saído de casa para construir suas próprias famílias, longe das lembranças terríveis daquele tempo. Mamãe ficou triste com a saída dos filhos homens, mas eu e Rosângela ficamos aliviadas, porque finalmente podíamos respirar em paz na nossa própria casa. Foi em 1974 que aconteceu uma coisa que mudou completamente o rumo da nossa história. Papai chegou em casa numa sexta-feira com uma notícia que ninguém esperava. Tinha arranjado um trabalho fixo numa fazenda perto da cidade, com casa boa para a família, salário certo todo mês e escola para as meninas continuarem estudando. Francisca, ele disse para a mamãe, a gente vai se mudar para perto de Garanhuns. É uma oportunidade de dar vida melhor para as meninas.
Mamãe ficou receosa, como sempre ficava com qualquer mudança, mas eu e Rosângela ficamos eufóricas. Era nossa chance de recomeçar longe daquele lugar que guardava tantas lembranças dolorosas, nossa. Oportunidade de sermos outras pessoas em outro lugar onde ninguém sabia da nossa história. A mudança aconteceu em março de 1974, quando eu tinha acabado de fazer 20 anos, e Rosângela estava com 15 bem vividos. A nova casa era um sonho comparada com o que tínhamos antes. Tinha piso de cimento, água encanada, luz elétrica e ficava a apenas 2 léguas da escola, onde podíamos estudar de noite. Pela primeira vez na vida, eu e Rosângela tivemos a chance de estudar de verdade, de aprender a ler e escrever direito, de sonhar com um futuro diferente da vida de sofrimento que nossas mães e avós sempre tiveram. A professora, Dona Terezinha, uma mulher de uns 40 anos que tinha estudado na capital, logo percebeu que nós duas tínhamos sede de aprender. Carmen, Rosângela, ela dizia, vocês têm inteligência para ir longe. Não desistam dos estudos por causa de casamento ou qualquer outra coisa. O estudo é a única coisa que ninguém pode tirar de vocês. Foi na escola que conheci Valdemar Ferreira, um rapaz de 22 anos que trabalhava como mecânico na cidade e estudava à noite para terminar o que hoje chamam de ensino médio. Diferente dos homens da minha família e da região onde eu tinha crescido, Valdemar me tratava com respeito, pedia minha opinião sobre as coisas, me incentivava a continuar estudando. Carmen, ele dizia quando caminhávamos pela praça da cidade nos domingos, você é a mulher mais inteligente que já conheci. Tem que fazer o magistério, virar professora, ensinar outras meninas como você. Era a primeira vez na vida que um homem reconhecia minha inteligência ao invés de só olhar para minha capacidade de cuidar de casa e servir os outros. Namorar com Valdemar por 2 anos, sempre com o respeito e a consideração que eu nunca tinha visto entre homem e mulher na minha família. Casamos em dezembro de 1976, numa cerimônia simples na igreja da cidade, com Rosângela como minha madrinha e papai me levando ao altar com aquele orgulho no olhar que eu nunca tinha visto antes. Tô orgulhoso da mulher que você se tornou, Carmen. Ele me disse quando estávamos quase chegando no altar. Você aprendeu a se defender e ao mesmo tempo manteve o coração bom. Isso é coisa rara neste mundo. Durante a festa, que foi pequena mas alegre, Rosângela me puxou para um canto e disse uma coisa que me emocionou até as lágrimas. Carmen, obrigada por ter me protegido quando eu não conseguia me proteger sozinha. Se não fosse você, eu nunca teria chegado até aqui. Nunca teria tido coragem de sonhar com um futuro melhor. Era o reconhecimento que eu nem sabia que estava esperando. A confirmação de que tudo que tinha feito valia a pena. Valdemar e eu alugamos uma casinha pequena na cidade e começamos nossa vida juntos de um jeito que era completamente diferente do que eu tinha visto na casa dos meus pais. Ele ajudava nos afazeres domésticos, dividia comigo as decisões importantes, me incentivava a continuar, estudando mesmo depois de casada. Quando engravidei da nossa primeira filha, Maria do Socorro, em 1977, ele foi o homem mais feliz do mundo, mas fez questão de deixar claro que queria uma filha forte e independente. Carmen, ele dizia passando a mão na minha barriga. Nossa filha vai crescer sabendo que pode ser qualquer coisa que quiser ser, que não precisa aceitar desrespeito de homem nenhum. E foi exatamente assim que criamos nossos 3 filhos, Maria do Socorro, José Valdemar e Ana Lúcia, todos tratados com igualdade, todos ensinados a respeitar uns aos outros independente do gênero. Rosângela também floresceu na cidade. Terminou os estudos, fez o magistério, virou professora como sonhava e se casou em 1978 com Roberto Silva, um homem bom que a tratava como rainha. Ela teve 2 filhas, Fernanda e Patrícia, e criou as 2 com a mesma força e independência que havia aprendido comigo. Uma vez ela me disse, Carmen, minhas filhas vão crescer sabendo que têm direitos, que podem se defender, que não precisam aceitar qualquer tipo de violência ou desrespeito. É a herança mais importante que posso deixar para elas. Vê-las crescendo fortes, estudando, trabalhando, sendo respeitadas pelos maridos,
me enchia de uma satisfação que compensava todos os anos de sofrimento que tínhamos passado. Em 1985, quando eu tinha 31 anos, recebemos uma notícia que mexeu com todas nós. Mamãe tinha ficado doente, com problemas no coração, e estava precisando de cuidados constantes. Sebastião morava longe, em São Paulo, trabalhando numa fábrica, e raramente dava notícias. Antônio tinha ido para o Rio de Janeiro tentar a vida, também não aparecia quase nunca. Papai estava velho, cansado, sem condições de cuidar de uma mulher doente sozinho. Carmen, ele me disse numa ligação telefônica da cidade, sei que não tenho moral para pedir isso, mas sua mãe está precisando de cuidado de filha. Os meninos sumiram no mundo e só restaram vocês duas. Era uma situação irônica. A mulher que tinha escolhido proteger os filhos homens estava sendo abandonada por eles na hora da necessidade, e as filhas que ela tinha desprezado eram sua única esperança. Conversei com Rosângela, com Valdemar, com os meus filhos, que na época já estavam grandinhos para entender a situação. Mamãe, Maria do Socorro, que tinha 8 anos, me disse: "A senhora vai cuidar da vovó Francisca mesmo depois de tudo que ela fez?" Era uma pergunta difícil de responder, mas eu sabia que tinha que fazer a coisa certa, não porque mamãe merecia, mas porque eu queria ser diferente dela. Vou sim, minha filha, porque quando a gente ama de verdade, a gente cuida de quem precisa, mesmo quando essa pessoa não foi perfeita conosco. Foi assim que eu e Rosângela voltamos para Garanhuns para cuidar de mamãe durante os últimos 2 anos de vida dela. Foram anos difíceis, mas também de reconciliação. Mamãe, fragilizada pela doença, finalmente reconheceu que tinha errado conosco. Carmen, Rosângela, ela me disse numa das últimas conversas lúcidas que tivemos: "Eu pequei contra vocês, protegi quem não merecia e abandonei quem mais me amava. Perdoem esta mãe que demorou tanto para aprender." Era o pedido de desculpas que eu tinha esperado a vida inteira, a validação de que nosso sofrimento tinha sido real, de que nossa dor tinha sido legítima. "A gente perdoa, mamãe", Rosângela respondeu, segurando a mão dela. "Mas nunca vamos esquecer, porque é lembrando que a gente evita repetir os mesmos erros com nossos filhos." Quando mamãe morreu, em 1987, Sebastião e Antônio apareceram para o enterro vestidos de luto, fingindo ser os filhos mais dedicados do mundo. Durante o velório, tentaram tomar conta de tudo, dar ordens, decidir como seria a cerimônia. Foi aí que mostrei para eles que a menina que tinha esfaqueado eles com uma tesoura ainda existia dentro de mim. "Escutem bem", eu disse olhando nos olhos dos dois. "Vocês abandonaram nossa mãe quando ela mais precisou. Agora querem aparecer se fazendo de filhos exemplares? As decisões aqui vão ser tomadas por quem cuidou dela até o último dia, por quem esteve presente quando vocês estavam longe se divertindo." Eles tentaram argumentar, dizer que tinham suas responsabilidades, suas famílias para cuidar, mas eu cortei a conversa pela raiz. Responsabilidade e família nós também temos, mas isso nunca nos impediu de cuidar de quem precisa. A diferença é que vocês aprenderam só a receber, e nós aprendemos a dar também. Aquele enterro foi simbólico de muitas maneiras. Era o fim de uma era, o encerramento de uma geração que havia criado filhos com valores distorcidos, que havia ensinado que homem podia tudo e mulher não podia nada. Mas também era o começo de uma nova fase, onde eu e Rosângela íamos continuar a família com valores diferentes, onde nossos filhos iam aprender que respeito não tem gênero, que cuidar dos outros é responsabilidade de todos, que proteger quem precisa é dever de qualquer pessoa com coração. Foi o fim da nossa infância de sofrimento e o começo da nossa vida adulta de dignidade e respeito mútuo. Maria do Socorro virou advogada e trabalha defendendo mulheres vítimas de violência. José Valdemar é engenheiro e trata a esposa e as filhas com todo o respeito do mundo. Ana Lúcia é médica e dedica parte do seu tempo atendendo crianças carentes de graça. Todos eles sabem da história da mãe que usou uma tesoura para proteger a tia quando a justiça dos homens falhou. E todos me apoiam, dizendo que fiz o que tinha que ser feito numa época onde não existia lei para proteger mulher e criança. Rosângela se aposentou como diretora de escola depois de 30 anos dedicados à educação.
e suas 2 filhas também seguiram carreiras que permitem ajudar outras pessoas. Fernanda é psicóloga e trabalha com crianças vítimas de abuso. Patrícia é assistente social e atua na proteção de famílias vulneráveis. É como se o que vivemos naquela infância terrível tivesse plantado uma semente de proteção que brotou em toda a família, fazendo com que cada um de nós escolhesse uma forma de defender quem não consegue se defender sozinho. Quando nos reunimos nas festas de família, às vezes Rosângela olha para mim e diz: Carmen, se você não tivesse tido coragem naquele dia, nada disso que construímos teria sido possível. E é verdade. A tesourada que dei nos meus irmãos não foi só uma vingança. Foi o primeiro passo de uma família inteira em direção a uma vida de dignidade e respeito mútuo. Sebastião morreu em 2010, de derrame, sozinho num apartamento em São Paulo. Os filhos dele brigaram pela herança. A viúva vendeu tudo e foi morar com a irmã em outra cidade. No enterro, que eu e Rosângela fomos por obrigação e não por saudade, descobrimos que ele nunca tinha contado para a família dele sobre o que aconteceu na nossa infância. Para a viúva e os filhos, ele sempre foi um homem exemplar, trabalhador, honesto. Só nós sabíamos da verdade. Só nós sabíamos que aquele homem tinha sido um abusador de crianças que aprendeu a se comportar na base da tesourada. Antônio ainda está vivo, tem 73 anos, mora numa casa de repouso no Rio de Janeiro, porque os filhos não quiseram cuidar dele quando ficou doente. Às vezes ele liga para mim, pedindo ajuda, pedindo que eu vá visitá-lo, mas eu sempre respondo a mesma coisa. Antônio, você colheu o que plantou. Passou a vida inteira achando que podia fazer qualquer coisa sem consequências. Agora está descobrindo que toda ação tem uma reação. O mais irônico de tudo é que papai morreu em 1995, cercado de amor, cuidado por mim, Rosângela, Valdemar e todos os netos. Nos últimos dias de vida, ele me chamou para conversar a sós. Carmen, ele disse, segurando minha mão com aquela força que ainda tinha apesar da idade. Eu sempre soube que você fez alguma coisa para proteger Rosângela naquele tempo. Nunca perguntei porque não queria saber os detalhes, mas quero que saiba que sempre tive orgulho da mulher corajosa que você se tornou. Era a validação final que eu precisava, o reconhecimento de que mesmo tendo usado violência para fazer justiça, eu tinha feito a coisa certa numa situação onde todas as outras opções tinham falhado. Mamãe morreu sem nunca saber realmente o que tinha acontecido naquela quarta-feira de 1971. Para ela, os meninos tinham se machucado num acidente e ponto final. Às vezes eu fico pensando se teria sido melhor ela saber a verdade, se teria ajudado ela a entender por que tinha sido abandonada pelos filhos que tanto protegeu. Mas, outras vezes, acho que foi melhor assim. Porque algumas verdades são pesadas demais para certas pessoas carregarem. O importante é que ela pediu perdão antes de morrer, reconheceu que tinha errado conosco, e isso foi suficiente para que pudéssemos cuidar dela com amor nos últimos anos. Hoje, quando vejo as notícias na televisão sobre violência contra mulheres e crianças, quando escuto falar em Lei Maria da Penha, em Disque 180, em casas-abrigo para mulheres vítimas de violência, fico pensando como teria sido diferente se essas proteções existissem na minha época. Talvez eu não tivesse precisado usar uma tesoura para fazer justiça. Talvez houvesse outras formas de proteger Rosângela sem precisar partir para a violência. Mas na época, em 1971, no interior de Pernambuco, não existia nada disso. A justiça dos homens protegia outros homens, e as mulheres tinham que encontrar seus próprios jeitos de se defender e defender quem amavam. Foi o que eu fiz. Encontrei meu jeito de fazer justiça quando todos os outros jeitos falharam. Não me arrependo de nada do que fiz. Se fosse hoje, com as leis que existem agora, talvez eu tentasse outros caminhos primeiro. Mas naquela época, com os recursos que eu tinha, fiz o melhor que pude para proteger minha irmãzinha. E funcionou. Rosângela cresceu segura, forte, protegida. Sebastião e Antônio nunca mais machucaram menina nenhuma, porque sabiam que podia ter uma irmã mais velha por perto, disposta a fazer qualquer coisa para proteger quem precisa de proteção. Às vezes, a vingança é a única justiça que funciona, principalmente quando todas as outras formas de justiça falharam.
E às vezes é preciso ser perigosa para proteger quem você ama, mesmo que isso assuste as outras pessoas, mesmo que isso mude você para sempre. A história que contei para vocês não é só minha história. É a história de milhares de mulheres brasileiras que tiveram que encontrar coragem para se defender e defender outras pessoas numa época onde não existia proteção legal para nós. É a história de irmãs mais velhas que se tornaram guerreiras para proteger irmãs mais novas, de mães que fizeram o impossível para defender os filhos, de mulheres comuns que descobriram que eram capazes de coisas extraordinárias quando a situação exigia. E é por isso que eu quis dividir essa história com vocês, para mostrar que até as pessoas mais fracas podem encontrar força quando precisam proteger alguém especial. Se você chegou até aqui comigo nessa jornada dolorosa, mas necessária, eu quero te pedir uma coisa de coração. Não deixa essa história morrer aqui. Compartilha com outras pessoas, principalmente com mulheres que podem estar vivendo situações parecidas. Conta para suas filhas, suas netas, suas amigas, para que elas saibam que têm direitos, que podem se defender, que não precisam aceitar violência de ninguém. E se você conhece alguma criança que está sofrendo abuso, pelo amor de Deus, não fica calado. Liga 100, procura ajuda, faz alguma coisa. Hoje em dia tem lei, tem proteção, tem gente treinada para ajudar. Não precisa mais usar tesoura como eu usei, mas precisa ter coragem para denunciar e proteger quem não consegue se proteger sozinho. E se você sentir no coração que essa história te tocou, que essas palavras fizeram diferença na sua vida de alguma forma, eu quero te convidar para fazer parte da nossa comunidade aqui no canal. Se inscreve, deixa seu like, comenta contando sua própria história de coragem, ou sobre o que aprendeu com essa conversa nossa. Todo mês a gente faz sorteio para os inscritos que mais participam, que mais comentam e compartilham essas histórias importantes. É assim que criamos uma rede de proteção, uma corrente de pessoas corajosas dispostas a defender quem precisa de defesa. E me conta também, você tem filhos? Netos? Como está criando eles? Está ensinando que respeito não tem gênero, que cuidar dos outros é responsabilidade de todos? Porque a educação que damos hoje para nossas crianças é que vai determinar o tipo de sociedade que teremos amanhã. Vamos construir um mundo onde nenhuma menina precisa ser protegida por uma tesoura, mas onde todas sabem que têm direitos e que podem contar com uma rede de apoio quando precisarem. Obrigada de coração por ter me escutado até aqui, por ter dividido comigo essa história que carrego há tantos anos, por fazer parte dessa corrente de luz que ajuda outras pessoas a encontrarem coragem quando precisam. Que Deus abençoe você e toda a sua família, e que você nunca precise usar uma tesoura para fazer justiça, mas que sempre tenha coragem para proteger quem você ama. Um beijo no coração de cada um, e até a próxima história, se Deus quiser.